Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que envolvem fração. As dízimas periódicas simples e compostas e as frações geratrizes, tá bom? Vamos à nossa aula? Vem comigo. Bom pessoal, para iniciar eu preciso falar sobre o conceito de fração. O número racional, conjunto dos números racionais, porque os nossos assuntos envolvem tudo que é fração, ok? Então, fração é a representação de uma quantidade através de uma razão ou uma divisão de dois números inteiros. E para lembrar vocês, recapitulando, eu vou mostrar quais os conjuntos dos números inteiros que nós podemos relembrar, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui de uma forma genérica, algebricamente, a indicação do numerador de uma fração e o denominador dessa fração, ambos separados por uma barrinha. Então, a parte superior nós chamamos de denominador, que na verdade indica quantas partes são tomadas do inteiro, do todo que está sendo dividido. E o denominador, que nós chamamos assim, ou outros nomes que são dados, indica quantas partes dividimos o inteiro ou o todo. A regra que vocês precisam memorizar é que B precisa ser diferente de zero. B precisa ser diferente de zero porque senão ele não pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Bom, enfim, fração é a razão ou a divisão de dois números inteiros cujo número da parte de cima é o denominador e ele pode ser representado como um par que pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembra do que eu falei? Professor, o que são números inteiros? Os números inteiros podem ser representados como esses que estão aqui. Ó. Eu tenho infinitamente todos os números negativos, o zero como divisor dessa régua e infinitamente todos os números positivos. A junção desse conjunto numérico é o conjunto dos números racionais. Professor, por que a letra Z? Bom, gente, quem primeiro fez esse trabalho de reconhecimento dos números inteiros foi um alemão. E aí ele colocou a representação de números na forma e no idioma alemão. Por isso o nome é Zayen, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, o denominador precisa ser diferente de zero. Isso a gente já indicou aqui, ó. Tá bom? Eu só estou recapitulando para reforçar. Isso é muito importante. E agora você vai entender por que o conjunto dos números inteiros tem sua representação com a letra Z. O Z, na verdade, a expressão Zayen significa números em alemão. Então, como ele começa com Z, o alemão colocou como representação. Tá bom? Bom, pessoal, agora que você sabe o conceito de fração, eu vou falar da parte decimal dessa fração. Ela é subdividida em três partes: a forma exata, a forma periódica, que nós vamos detalhar nas próximas aulas, por causa das dízimas, e a forma irracional, tá bom? Vamos lá.
A representação fracionária dos números decimais, eles vão estar subdivididos assim. Na forma exata, eu terei um exemplo, 1 sobre 2. Ao dividir R$1 para 2 pessoas, eu obtenho 50 centavos. E o resto é zero. Então, a forma exata, na parte fracionária, esse é um exemplo, tá bom? Na forma periódica das dízimas, nós vamos ter, ela vai ser subdividida em duas partes, as dízimas periódicas simples e depois as compostas. A simples, eu vou utilizar, por exemplo, 1/3. Ao dividir 1 por 3, eu vou obter um número decimal em que um algarismo, o 3, está se repetindo inúmeras vezes, infinitamente. Então, é simples, porque eu só tenho um número 3 se repetindo. Tranquilo? Esse nós denominamos dízima periódica simples. Na composta, independe da fração. Aqui eu tenho uma fração imensa, 71 sobre 90, na qual, ao fazer a divisão 71 por 90, nós vamos obter 0,788 ininterruptamente. Ora, agora você sabe que isso aqui é o período, que é o número que se repete infinitamente. Mas quem é esse cara aqui? Esse 7, que apareceu apenas uma vez, ele será detalhado junto com os demais nas próximas videoaulas. Nós chamamos de antiperíodo e a esse 8 nós chamamos de período, ok? Bom, a esse conjunto nós chamamos dízima periódica composta. Tá tranquilo? Então vamos lá. Na representação fracionária dos números decimais, nós vamos poder encontrar a forma irracional. São alguns exemplos. Professor, por que o símbolo de π? Porque ele é uma fração, ele é uma representação fracionária. E ao dividir, ao calcular o valor de π, eu não vou obter números algarismos que se repetem infinitamente. Eu vou ter vários números que não têm ligação com repetição, tá bom? Então, o π, ele é a razão ou a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência. Não lembro mais, professor. Como que a gente faz? Bom, se liga aí. Suponha que nós temos um círculo qualquer. O diâmetro é a distância central do círculo de um ponto, de uma extremidade a outra, tá bom? Desse ponto até esse ponto aqui, partindo pelo centro, a origem do círculo, eu tenho o diâmetro. O raio seria a metade. O que nos interessa é o diâmetro e esse é o símbolo, ok? O comprimento, que nós chamamos de perímetro, é a distância, por exemplo, desse ponto aqui contornando toda a circunferência e voltando para o mesmo ponto de origem. Esse comprimento nós chamamos de perímetro e é representado pela letra C. Ok? Esse é o comprimento. Ao dividir esse comprimento pelo diâmetro, nós vamos obter sempre o número 3,14, 15, 9,6, são números que não se repetem, por isso a forma irracional. Ao extrair a raiz quadrada de 2, também iremos obter um número que não é um número que tem dízima periódica simples ou compostas, ok? E assim vai para cada número racional, irracional. Tá ok?
Vamos para a próxima? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula. Teremos outras. Fica na sequência aí ligado, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus.